A revista Timeline censurada, os perfis no X e no Instagram e o canal da revista no YouTube foram bloqueados na última segunda-feira por decisão do Supremo Tribunal Federal. Se você está no país livre ou se você usa VPN ou muda a configuração do seu YouTube, você pode mudar o local, você consegue assistir ainda ao canal da revista Timeline no YouTube, as redes sociais só com VPN mesmo, como é o caso do Constantino com as redes dele. E a Timeline, eu explico, é uma revista digital que eu lancei em setembro do ano passado, e a única informação que eu recebi agora foi que o caso tramita em sigilo. Então, não sei ainda o que fazer, o Marcília vai poder falar um pouquinho. E estão também nesse projeto comigo os jornalistas Alan dos Santos e Max Cardoso, e o e-mail enviado pelo X, que foi o primeiro que eu recebi, diz o seguinte: em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet nos termos da Lei 12.965, de 2014, nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no X é objeto de ordem de bloqueio integral proferida no âmbito de um processo em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você pode proceder. Não sei se Constantino e Ana querem falar também sobre isso. Acho que eu vou jogar só para o Marcília. Marcília, vamos lá. Do X eu recebi só isso, né? Do Instagram, nada recebi. Simplesmente as contas foram eliminadas no Instagram. Eram 2 perfis da revista Timeline. E o YouTube mandou também um e-mail bem chutinho, dizendo que cumpria uma demanda, uma ordem legal e nada além disso. Então, o que dizer de uma revista digital que tem todo o seu conteúdo retirado ou bloqueado para quem está no Brasil? É censura ou não é censura? É óbvio que é censura, e pior, é censura prévia, né? É censura de tudo quanto é tipo, é censura de tudo quanto é jeito, é um combo de censura. Infelizmente, Lacombe, a única coisa que eu tenho que te dizer é que isso não é novo. A gente tem vivido esse estado de coisas no Brasil com esse mesmo modus operandi há muitos anos, desde 2019, desde que, enfim, o STF começou a acreditar que as redes sociais elas causavam um imenso perigo às pessoas, às coisas, e que a liberdade de expressão precisava ser contida a qualquer preço, ainda que esse preço fosse rasgar as folhas da Constituição. E não só da Constituição, mas da jurisprudência toda formada pelo STF, pelo STJ, por todos os tribunais durante esse tempo todo. E eu te explico e digo aqui aos espectadores, item por item, posso passar horas aqui explicando o porquê que isso é um absurdo, claro, não vou fazer isso para não cansar nem irritar ninguém, mas um exemplo prático, essa intimação que vocês receberam, isso não é nada, isso não tem o menor valor jurídico. Imagina só você ser intimado de que a sua publicação, de que o seu trabalho foi simplesmente extirpado, foi banido de uma rede social por meio de um e-mail. E de um e-mail da empresa privada, nem é necessariamente um e-mail oficial. A gente teve a suspensão do X, a intimação da suspensão do X no Brasil, alguns meses atrás, foi feita pelas redes sociais, o que já não tinha valor. Mas ainda assim foi o tribunal que fez. Agora vocês são intimados pela própria rede social. Olha, eu tirei aqui a sua rede porque eu recebi uma intimação, certo? Mas e vocês? Cadê a intimação de vocês vinda do tribunal? Porque o tribunal ele deu uma ordem para a rede social, mas o atingido é a revista. Cadê a intimação da revista? A gente tem no Brasil, por exemplo, uma súmula do STJ, a súmula 410, que impõe que toda obrigação de fazer, que é justamente você retirar do ar alguma coisa, por exemplo, que isso deve ser recebido por uma intimação pessoal. Ou seja, precisa ali o oficial de justiça bater na tua porta, entregar em mãos e te explicar o que está acontecendo. Você aqui nem recebeu uma intimação, nem pessoal, não tem a menor ideia do que está acontecendo, apenas tem a informação, como você disse, de que o processo está sob sigilo. Bom, isso nem é uma informação, isso é o óbvio, porque afinal de contas ninguém soube de nada.
Então, tudo isso é irregular do ponto de vista jurídico, constitucional, do ponto de vista da jurisprudência, isso não tem um valor nenhum. É um processo que corre nos subterrâneos da Constituição. E eu vou dizer para você, é censura prévia, por quê? Porque se não se sabe o que aconteceu, mas se alguma pessoa não poderia falar, se algum assunto não pudesse ser tratado, se algum tema não pudesse ser abordado, e isso foi a razão da revista cair, isso é censura prévia. Você não pode banir pessoas, temas ou assuntos de serem abordados, ou pessoas de falarem. Então, isso é censura prévia. Depois, é censura também sem ser prévia. É prévia e não prévia. Por incrível que pareça, aqui eles fizeram a tinquina, cartela do bingo completa. Por que é censura também sem ser prévia? Porque quando você retira do ar ou quando alguma coisa é ilícita dentro da tua revista, você retira do ar apenas a parte ilícita. Você não retira a revista inteira. Veja, isso é óbvio, né? Imagina só se amanhã a Folha de São Paulo ou Estadão publicam um conteúdo que é considerado ilícito. Eles vão fechar o jornal? Eles vão retirar o perfil inteiro do ar? Claro que isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Então é censura prévia, é censura não prévia, é violação do direito de publicidade das partes, porque e fere-se também, além de tudo, a regularidade da intimação. Então, no procedimento, no mérito, em todos os lugares a gente tem uma irregularidade. E como te disse, infelizmente, as redes sociais têm sido tratadas assim. E, infelizmente, ainda mais com o aplauso da imprensa, que muitas vezes acredita que as redes sociais são um ambiente que devem ser higienizados pelos tribunais, é dessa forma higienista que parte da imprensa trata as redes sociais, e ao fazerem isso alimenta a censura que depois vai bater na porta dela, porque a própria imprensa hoje está toda também dentro das redes sociais. Então a gente vive um caos no país, e as coisas são feitas assim, pune-se e depois se explica algum dia, quem sabe, a razão da punição. E você veja o nível do nosso jornalismo. Ana, diga, Ana. Fica tranquilo que a censura é só até segunda-feira. Ah, tá bom. A gente não sabe qual segunda-feira, mas é só até segunda-feira. Eu que o diga. Não, mas vocês vejam o nível do jornalismo, né? Um monte de gente me mandou, eu fiz lá uma notinha marota, eu falei, não vou ficar falando disso, mas fiz uma notinha e mandei, aí peguei informações que eu cheguei a falar com um advogado nos Estados Unidos, mas pensando numa interpelação aqui à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E peguei do depoimento público, as publicações do Marcília, de outra advogada nas redes sociais, falei, olha, os advogados que se manifestaram publicamente disseram, aí destaquei. Vocês acreditam que foram atrás do Marcília com um problema cognitivo, de compreensão, de interpretação de texto, achando que o Marcília era o meu advogado? Eu teria muito orgulho de tê-lo como advogado. Mas não foi. Eu falei, os advogados que se manifestaram publicamente disseram o seguinte, papapá. Meu Deus do céu. Bom, Marcília, além da timeline censurada, nós tivemos também a cassação do mandato pelo TRE de São Paulo, a deputada federal Carla Zambelli. Também sem pé nem cabeça, Marcília. Sem pé nem cabeça, e eu espero que seja de fato sem pé nem cabeça, juridicamente sem pé nem cabeça, mas politicamente eu não sei se não tem pé e cabeça isso, e esse é o pior da história. Do ponto de vista jurídico, não faz o menor sentido, porque, aliás, é algo que começou, a gente precisa contar aqui a cronologia dessa história, porque a Zambelli está sendo punida por propagar desinformação nas redes sociais. Quando que isso começou? Isso começou em 2021, com o Franceschini, que foi cassado, o deputado Franceschini. Depois isso chegou ao Bolsonaro. O Bolsonaro também se tornou inelegível sob essa mesma argumentação. E agora, teve esses dias também um processo contra o Caiado, salvo engano, e agora a Zambelli. E outros ainda estão sendo também investigados, tem processos tramitando, etc. E sempre essa mesma ladainha de que a propagação de desinformação nas redes sociais, usando, Lacombe, consta, e Ana, um conceito da justiça eleitoral que eles deturparam.
Essa é que é a verdade. Deturparam um conceito jurídico da justiça eleitoral que dizia que abuso dos meios de comunicação e abuso político, isso era, sabe o quê? Até antes das redes, abuso dos meios de comunicação era o cara que era dono da emissora de TV, era dono da emissora de rádio, claro, ele dominava tudo, ele era também o dono da cidade, sabe, aqueles coronéis das cidades, e então, claro, a sua eleição ou estar à disposição todos esses meios de comunicação favoreciam que ele fosse eleito. Bom, isso foi transformado a partir de 21 com Francisquini em simplesmente você ter uma rede social com seguidor e alcance. Virou algo simples, um crime, um ilícito que era grave, que era difícil, apenas poucas pessoas tinham acesso, claro, a dominar emissoras de rádio e TV, hoje passou a ser vulgar. Qualquer um tem uma rede social com alcance ou com seguidores, então qualquer um passou a ser um potencial criminoso. E desinformação, como não está em legislação nenhuma, passou a estar dentro de um rol de criatividade dos juízes eleitorais. Propagar desinformação não pode ser confundido com opinião. Um parlamentar, ele dá a sua opinião porque esse é o dever dele. A pessoa é eleita porque tem opiniões e visões de mundo. É eleita por isso, então é óbvio que ela vai continuar falando a sua opinião depois de eleita. Como é que isso pode ser entendido como desinformação? Quando eu dou a minha opinião, por exemplo, isso expõe uma visão subjetiva minha de mundo que não pode ser confundida com informar. Quem informa é quem pega um dado científico, um dado, um fato da vida e expõe. Quando você dá a sua opinião, você pega a partir daquele fato e faz uma conjectura da sua visão, da sua interpretação sobre aquele fato. Isso não pode ser entendido como uma informação. E se isso não pode ser entendido como uma informação, claro que também não pode ser entendido como desinformação. Opinião não é informar. Então, opinião também não é desinformar. A Justiça Eleitoral pegou esses conceitos das redes sociais como abuso dos meios de comunicação e da desinformação que não está em legislação nenhuma e passou simplesmente a tirar do tabuleiro político quem lhe convém ou quem lhe cai na mão. Só que, curiosamente, são sempre pessoas da direita. Eu até vi hoje, até comentei, teve uma matéria, acho que do Globo, e dizia, olha, da esquerda à direita há pessoas sendo alvejadas pela propagação de fake news pela Justiça Eleitoral. Só que aí você vai ler a reportagem, a única pessoa de esquerda que aparece ali é o Janones, que está com o processo parado. Todos os demais foram processados, os processos seguiram adiante, foram cassados, tornados inelegíveis em razão dessa mesma razão. Então não é da esquerda à direita, é da direita à direita. É claro isso. E por isso que eu falei que eu espero que não tenha pé e cabeça, porque do ponto de vista político parece que tem pé e cabeça, endereço certo e destinatário. E isso é muito ruim, porque você tem o voto de ministros interferindo mais do que o voto das pessoas, dos eleitores. É uma interferência indevida da justiça eleitoral e muito perigosa, que faz com que a gente deva abrir os olhos, sobretudo, para o ano que vem, Lacombe. Uma frase. Um contra um milhão. André Janones confessou rachadinha, é um mitomaníaco, né, que se gaba disso e tá lá, foi protegido, né, pelo Boulos e tudo, tá lá. E Carla Zambelli caçada. É bom entender logo, né, que os comunistas também, né? Hã? Ele confessou as mentiras também que ele espalhou. Sim, se dá boa ele se gaba de mentir de uma forma inteligente. Peraí. E o meu ponto é só um, né? Até onde sei, em livro. Ele escreveu um livro. Para sintetizar o que disse o professor Marsiglia, né? Os comunistas vão perseguir um a um todos da direita. Todos. Ô Constantino, e me permita fazer uma observação sobre o caso, que eu acho que é um caso enigmático e que ficou assim, normalizado, que é o caso do Bolsonaro. Que veja só, o Bolsonaro ele foi tornado inelegível porque os vídeos que ele fez impactaram as eleições. Só que impactaram as eleições que ele perdeu. Como é que você pode entender que os vídeos impactaram uma eleição que ele não ganhou? Bom, então não impactaram. Uma pessoa perde uma eleição e impacta? Só se for, então, negativamente. É uma loucura essa interpretação. E se você vai ler o relatório, e eu fiz isso, tem 43 páginas do relatório que baseou a condenação dele, e lá diz que em Instagram e Facebook os vídeos tiveram, se somando os alcances,
dá 1 milhão, 1 milhão de views. Os dados do TSE daquela eleição reportam que havia mais de 130 milhões de pessoas aptas a votar. Então, como é que você pode entender que aqueles vídeos impactaram a eleição? Então, assim, o que é desinformação virou qualquer coisa. O que é abuso dos meios de comunicação, eles fizeram uma subversão do conceito original. E impacto eleitoral virou também qualquer coisa, porque, enfim, se eu posso entender que uma pessoa que teve vídeos com 1 milhão de alcance e que perdeu a eleição impactou, então qualquer um pode impactar, não importa se ganha, se perde, se teve muito ou pouco alcance, o critério é nenhum, é subjetivo. Então nós estamos, infelizmente, às vésperas de uma nova eleição e diante da possibilidade de que a justiça eleitoral ela seja capaz de tornar inelegível, de caçar pessoas que tiveram uma votação expressiva e que estavam legitimamente no tabuleiro político. Isso é muito ruim. Isso sim deve ser ponderado como uma possibilidade de um viés antidemocrático. E não o que as pessoas disseram, não que os políticos que foram eleitos para falar, falaram. Professor, você falou em impactar, Dana, rapidamente. rapidinho. Não, é porque eu lembrei daquele caso da Polícia Rodoviária Federal, das Blitz do Nordeste, né? Que não, porque foi uma artimanha para impedir eleitores do Lula para chegar até as zonas eleitorais, as sessões para votar. O próprio Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, disse que aquilo não alterou em nada, mas está lá o diretor da Polícia Rodoviária Federal respondendo por isso, quer dizer, impactando ou não impactando, né? Se for do gosto dos poderosos, eles tocam, né? Diga, Ana. Professor, os 4 dias que eu fiquei em Washington fazendo a cobertura da posse do Donald Trump, encontrei com muitas pessoas, alguns assessores, congressistas, 2 senadores, e a ausência do presidente Bolsonaro lá, né, a não autorização à entrega do passaporte pelo Alexandre de Moraes, eu acho que causou mais tumulto do que se ele tivesse ido. Eu queria, professor, ter filmado, gostaria de ter filmado a cara, a face, as expressões das pessoas quando eu explicava por que o presidente Bolsonaro estava inelegível e sem passaporte. Era como se eu estivesse fazendo uma tradução horrível do português para o inglês, as pessoas olhavam para mim assim, mas isso não faz sentido, mas é essa tradução, eu não tenho mais nada para falar, é isso. Então, professor, nós chegamos num nível que está difícil de explicar, né? Os nossos impasses jurídicos no Brasil, mas está praticamente impossível explicar o que está acontecendo aqui fora com o Brasil. E a retenção do passaporte do presidente Bolsonaro, para mim, mais de 15 anos que eu estou aqui, já expliquei Lava Jato, já expliquei STF, as pessoas olham, né, com uma certa, assim, um certo ceticismo, mas dessa vez, professor, as explicações que eu dava pela ausência do presidente Bolsonaro em Washington, ninguém conseguiu entender. E aí eu respondia, tudo bem, eu também não entendo e ninguém no Brasil entende. E essa decisão do Moraes a respeito do passaporte revelou que não havia razão, né? A própria decisão expôs a ausência de motivo para a retenção do passaporte. Primeiro que tinha ali uma menção ao Felipe Martins solta, que era um equívoco lamentável de redação. Parece que ninguém revisou. Fake news. Bondade sua. Desinformação. A decisão poderia, inclusive, receber um processo por trazer a público uma desinformação. Aliás, é interessante, né? É de se pensar se o Felipe Martins não poderia, inclusive, processar o Estado pela desinformação trazida nessa decisão, né? É uma fake news que tumultua, inclusive, o ambiente público, enfim, está aí uma ideia. Mas o que me chamou a atenção é que a decisão se baseia em 2 pontos. Primeiro, que disse que o Bolsonaro tinha cogitado, caso a prisão dele fosse decretada, para uma entrevista, UOL, sei lá, enfim, ele tinha cogitado a possibilidade de pedir asilo político a uma embaixada. E depois ele tinha comentado sobre asilo na Argentina e etc. Quer dizer, a decisão se baseia... Primeiro que pedir asilo político a uma embaixada é um direito.
né? E segundo, que você mencionar o que você acha sobre asilo na Argentina é uma opinião. Então, de novo, o Bolsonaro ele está com seu passaporte no Brasil preso porque ele quis, ou porque ele cogitou exercer um direito e porque ele tem uma opinião sobre as questões dos brasileiros na Argentina. De novo, a liberdade de expressão como um indício de um crime que faz com que você simplesmente não possa sair do país. Então, assim, as coisas realmente se perderam de tal maneira. Eu tenho dito isso. Você criou no Brasil, o STF criou no Brasil uma jurisprudência de exceção. E agora eles precisam manter essa jurisprudência de exceção. Então, se eles olharem para a Constituição e obedecerem à Constituição, eles precisam derrubar todas as decisões dos últimos 6 anos. Então, eles precisam agora manter andando essa jurisprudência, que é baseada em nada. É a brocha pendurada no nada, né? A brocha pendurada no céu. É um pouco isso que está sendo o Brasil de hoje em dia.